no nosso grupo, como eu havia dito, alguns irmãos que ainda estão iniciando no conhecimento da doutrina espírita, outros têm muito conhecimento, que eu conheço alguns, eu vou tomar a liberdade de falar um pouquinho da doutrina espírita e como Kardec chegou nas suas obras e depois, especificamente, no Livro dos Médiuns, tá? Eu sei que alguns já conhecem muito a doutrina espírita, então vai ser algo repetitivo. Então, eu queria pedir desculpa para esses irmãos, mas eu gostaria de fazer, vamos dizer assim, relembrar como foi criada essa doutrina maravilhosa, né? Que é a doutrina espírita. Então, vamos começar? Então, como nós vimos, a doutrina espírita, né? O fenômeno espírita é antigo. Desde que o ser humano apareceu na Terra, existe o fato mediúnico, que a mediunidade é inerente ao ser humano. Agora, o que é feito dela, aí depende da moral de cada espírito. Então, por isso que muitas vezes nós falamos que cada um é mais ou menos médio. Todos nós somos médio com maior ou menor intensidade. Então, desde que surgiu a humanidade, já existe o fenômeno espírita. E Deus, na sua infinita bondade, sempre mandou missionários para nos ajudar a evoluir. Cada um de nós tem o seu anjo protetor, o seu anjo guardião. Olha que bondade divina que faz com que esteja sempre ao nosso lado, nos orientando, nos intuindo, nos ajudando. E na maioria das vezes, somos nós que não os ouvimos, né? Então acontece uma série de fatores na nossa vida. Mas, como humanidade do modo geral, sempre vieram grandes missionários. Maomé, Krishna, Confúcio, Buda. Mas vamos ficar especificamente em 3 grandes revelações de Deus para todos nós. Inicialmente, Moisés, que veio fortalecer o conhecimento de um Deus único, no Deus de Abraão, que Abraão já nos havia alertado sobre esse Deus único, e Moisés veio fortalecer esse conhecimento. Só que na época de Moisés, Deus ainda precisava ser um Deus ainda que nos cobrava. Por quê? Porque naquela época, imagina 3.000 anos atrás, o povo era muito rude, não mal, mas muito rude. Então, tinha que ter limites. Então, Moisés colocou um limite mostrando um Deus que punia. Mas é interessante, como disse Chico Xavier em de suas entrevistas na TV Tupi, foi o primeiro livro mediúnico que foi recebido no mundo, que são os 10 mandamentos. Então, Moisés nos mostrou Deus único, mas ainda um Deus que punia. Aí veio Jesus, não veio, como ele disse, não veio destruir a lei, eu vim dar complemento a ela. E nos mostrou o nosso Pai infinitamente bom e generoso. Nos mostrou a lei do amor, da caridade e da fraternidade. Mas, naquela época também, há 2.000 e poucos anos atrás, o povo não teria o entendimento necessário para que Jesus pudesse abrir a todos o ensinamento da Boa Nova. Então, ele falava muito por parábolas, né? Parábolas que ele usava do dia a dia, a convivência nas vinhas, pescadores. Mas aí ele nos diz que, no momento oportuno, ele mandaria um consolador, que iria falar tudo o que ele disse e ia trazer novos ensinamentos. Aí, em 1857, a gente vai ver um pouquinho antes, surge Allan Kardec com a decodificação da doutrina espírita, né? Então, a gente nos mostra a infinita bondade de Deus
nos trazendo esses grandes missionários. Então, nós vamos verificar a doutrina espírita. Como iniciou a doutrina espírita, né? A doutrina espírita surge nos Estados Unidos, né, em 1848, na aldeia de Hydesville. Então, não vamos entrar em detalhe, mas lá existiam as irmãs Fox, Kate e Margaret. Então, ali começou a exemplificar o aparecimento de fatores mediúnicos que chamam a atenção daquelas irmãs e depois da toda a comunidade de Hydesville, né? Então, aí começa o espiritismo, a doutrina espírita propriamente dita, nesse período. Então, em 31 de março, né, de 48, que é a base que nós temos como data do aparecimento da doutrina espírita, né, lá em Hydesville, a Kate, né, começa a perceber que existe barulhos vindo da parede e algo que no começo eu achava que se fosse barulhos normais. Mas eu veio perceber que existia uma força invisível, né, que dava golpes na parede. Então ela, preocupada ou então curiosa sobre esses assuntos, começou a bater através de golpes, de palmas. Então foi aí que começa a surgir a primeira telegrafia espiritual. Como é que foi feito, né? Ela direcionou uma batida, letra A, duas batidas B, 3 a C, assim sucessivamente, e começou a conversar com aquela entidade, vamos falar assim, invisível. Então aqui começa, né, o episódio de Hydesville. Logo após isso, começou na Europa, principalmente na França, em Paris, as mesas girantes. Era a diversão da sociedade parisiense com as mesas girantes. As mesas subiam, desciam, respondiam perguntas, né? Então, percebeu-se que as mesas eram movidas por uma força inteligente. Foi aí que Kardec, realmente, através do senhor Didier, um amigo, ele foi chamado, porque Kardec, ele era estudioso do magnetismo. Mas então ele foi convidado pelo seu amigo Didier, falou, olha, está acontecendo aqui em Paris uma diversão em que, as mesas começam a girar, começam a subir, descer. Então ele foi chamado para investigar isso. O que está acontecendo? O porquê disso? Então, a moda das mesas dançantes, que também eram chamadas mesas girantes, né? Fizeram muitas pessoas refletir sobre tudo isso, né? O que está acontecendo? O porquê disso? Para eles eram umas simples diversões. A sociedade parisiense, na Europa, também se divertindo, buscando respostas para as coisas fúteis, né? Mas Kardec começou a analisar como é que funcionava aquilo, o que acontecia, qual era aquela força, porque ele já conhecia o magnetismo, mas o que era aquela força que fazia com que as mesas se movimentassem, respondiam, né? Então, o Kardec, no início, era cético, não. Ele era, porque, né, até o momento, esses fenômenos não tinha ainda como denominado fenômeno espíritas, né? Eram fenômenos que muito no começo Kardec analisou e ele deduziu muito que fosse através do magnetismo, né? Mas ele analisando, exemplificando, estudando, ele falou que algo tinha de diferente. Se tinha uma força que movia aquelas mesas, uma força inteligente, a causa também era inteligente. Aí ele começou a estudar. Aí ele começa a buscar médiums na França, em outros países, aí ele começa a buscar fatos para que ele comprovasse alguma coisa. Que fenômenos eram aqueles que produzia
uma força inteligente dava resposta às perguntas. Então, para nós resumirmos, para iniciarmos, né? Esse tudo que aconteceu era um planejamento do mundo espiritual. Kardec já tinha essa missão. Ele já estava preparado para analisar e estudar tudo o que aconteceria. Nas obras espíritas, os espíritos falam que tinha um plano B. Se Kardec, como a gente sabe, todos nós temos o nosso livre-arbítrio. Se Kardec se recusasse a fazer esse trabalho, um trabalho maravilhoso, tinha um outro espírito com condições para continuar esse trabalho. Que bom que Kardec, né, aceitou esse trabalho maravilhoso, que era decodificar a doutrina espírita, mas ele já tinha um preparo. Mas tudo o que aconteceu, o advento de Hydesville, os fenômenos que aconteceram lá com as irmãs Fox, as mesas girantes, tudo foi um começo de um trabalho já preparado para o plano espiritual, que estava preparando a vinda do espiritismo, né? Então, isso foi muito importante. Então, nada acontece por acaso. É um trabalho que foi feito muito importante pelo plano espiritual, já de acordo com a previsão e a orientação de Jesus, que mandaria um consolador e falaria tudo o que ele disse, mas ia dar detalhes, ia explicar e ia trazer muito mais conhecimento, porque no momento que a humanidade estava preparada, veio esses ensinamentos lá na França, depois da Revolução Industrial. Então, foi aparecendo o iluminismo, uma série de fatores que propiciaram para que as pessoas, né, daquela época estivessem preparadas para receber aqueles ensinamentos. Gente, como a Ana disse nas aulas anteriores, se alguém tiver uma dúvida, alguma colocação, se levantar a mão, por gentileza, nós paramos, revimos, solucionamos, tá bom? Então, nós temos aqui duas fotos. À esquerda, na minha esquerda, Pestalozzi, e à direita, Allan Kardec. A gente vê que não é nada por acaso. O espírito de Kardec estava preparado, mas havia necessidade que ele viesse também na sua encarnação para aprender algo que seria muito importante na decodificação da doutrina espírita. Nada foi feito por acaso. Kardec não chegou e pensou, não, olha, está acontecendo alguma coisa, eu vou criar uma doutrina. Não. Existia todo um plano bem estruturado para que ele pudesse, através do seu conhecimento espiritual, juntar-se com o seu conhecimento material para que ele pudesse fazer a decodificação do espiritismo, que, imagina, não foi fácil, né? Hoje a gente tem todos a eletrônica, o meio de comunicação, os WhatsApp, Facebook, Instagram. Não, naquela época realmente era tudo através escrito. Então Kardec, ele falava 6 línguas, além do francês, ele falava o alemão, ele falava o inglês, o espanhol. Então, ele tinha condições de estar preparado para que ele pudesse fazer esse trabalho maravilhoso. Não foi um trabalho simples, como alguns imaginam, que, de repente, os espíritos trouxeram até ele informações e ele foi elaborando os questionamentos. Não, foi um trabalho sério, bem estruturado, que nós vamos ver aqui na frente, e através do Pestalozzi, do seu método de ensino, Kardec foi buscar base para que ele pudesse fazer a decodificação. Então, vamos falar um pouquinho de Kardec, né? Kardec nasceu como Hippolyte Léon Desinard Rivail, em outubro de 1804, em Lyon, na França. Seus pais, Jean-Baptiste, sua mãe, Jean-Louise. Então, ele foi
aluno de Pestalozzi, de 1808 a 1817, atuação da sua família, advocacia, magistratura e educação. O interesse de Kardec, estudo das ciências e filosofia. Como falamos, ele estava bastante interessado, estudou bastante o magnetismo, né, que foi desenvolvido por Mesmer, e que o magnetismo, muita gente fala mesmerismo, porque foi através de Mesmer que iniciou o estudo do magnetismo. Então, qual a formação acadêmica de Kardec? Então, o professor Rivail, ele estudou em Lyon, né, e completou a sua bagagem escolar na escola de Pestalozzi, na Suíça. Então, ali ele foi buscar, quando ele esteve com Pestalozzi, meios didáticos para que ele pudesse desenvolver a doutrina espírita. Até aí, ele ainda não teve contato. Vai ter contato muitos anos depois, mas ele estava, como espírito, já estabelecendo conhecimento para que ele pudesse desenvolver na época apropriada. Então, ele foi buscando bagagem. E na escola de Pestalozzi, ele conseguiu muito desses ensinamentos que nós vamos ver agora mais para frente, que o embasou na decodificação da doutrina espírita. Então, Pestalozzi é um dos pioneiros da pedagogia moderna, né? Hoje existe muito da pedagogia instalada, desenvolvida por Pestalozzi, né? É algo que ele busca muito o aluno a buscar a solução do problema, a buscar a resposta por si próprio, né? Então, Kardec, ou ainda Rivail, era dedicado, né? E ele aprendeu muito. Então, muito jovem, né? Ele já ensinava os colegas. Então, isso é dentro do seu conhecimento muito jovem, ele é muito inteligente, muito dedicado, e estava realmente com a sua missão de preparar tudo isso. Então, ele já tinha toda essa bagagem, né? E foi adquirindo mais através de Pestalozzi, né? Então, muitas vezes, Pestalozzi havia estagiar, viajar pela Europa, levar o seu conhecimento, e quem ficava no lugar dele? Denizar Rivail, né? Então, ele ficava responsável pelo estudo e pela codificação da doutrina, ou da pedagogia de Pestalozzi. Então, esses princípios pedagógicos, nós vamos perceber que traz muito conhecimento para Kardec, porque no momento apropriado ele pudesse decodificar a doutrina. Tá? Então, o que era esse princípio pedagógico do ensino de Pestalozzi? O espírito natural e observação das crianças, né? Então, a ideia é que a criança observava o fato e eles próprios tiravam as suas conclusões. Então, não era algo realmente direcionado, porque incentivavam aí a criança buscar as suas respostas, né? Não era intuitivo, que fazia com que a criança desenvolvesse esse conhecimento. Então, desenvolvia inteligência, né? E procurava com que o aluno descobrisse por ele mesmo as regras. O que acontecia? O que estava proporcionando aquele resultado? Então, fazia com que os alunos buscassem as respostas para os questionamentos. Isso vai ajudar muito o Kardec quando ele vai elaborar as perguntas, vai elaborar o comportamento dos médiuns. A base científica da doutrina espírita, não que Kardec, nós vamos ver, fosse um cientista nato, mas ele usou a habilidade científica, o método científico, para desenvolver a codificação. Então, olha o ensino intuitivo de Pestalozzi.
proceder sempre do conhecido para o desconhecido, do simples para o composto. E essa técnica, Kardec usou muito na decodificação, nós vamos ver. Evitar toda atitude mecânica, levando o aluno a conhecer o fim e a razão de tudo o que faz, porque vai desenvolvendo a inteligência do aluno, a sua perspicácia, buscando soluções diferentes para o mesmo problema. Então, não é uma atitude já definida e mecânica, é assim, a resposta é assim, não. O ensino intuitivo busca com que os alunos busquem respostas alternativas para um questionamento. Conduzi-lo ao palpar com os dedos e com os olhos todas as verdades. Então, o aluno tinha que sentir e perceber as verdades que continha naqueles estudos. Só confiar à memória aquilo que já tinha sido aprendido pela inteligência. Então, a gente vai ver que Kardec usava muito esse método. Ele não... A gente vai ver, no que eu não gostaria de adiantar, mas Kardec ele usava não somente uma resposta de um simples espírito, ele buscava uma coincidência de resposta dada por vários médios, por vários espíritos. Então, qual que era Kardec e a sua missão? Ele já tinha uma missão já estabelecida. Quando a gente aprende na doutrina espírita, né, nós aprendemos que nós fazemos nosso planejamento reencarnatório, vamos vir nos encarnar aqui na Terra. E todos nós temos a nossa missão. Cada um tem a missão consigo próprio, com seus familiares, com seus amigos. Por mínimo que seja, todos nós temos uma missão. A de Kardec era uma grande missão. Olha que coisa maravilhosa em trazer a decodificação da doutrina espírita, esse ensinamento maravilhoso que a doutrina espírita traz para todos nós. Então, ele, depois de passar por essa experiência com Pestalozzi, né, no ensino intuitivo, então ele tem os primeiros contatos mediúnicos com as mesas girantes, isso em 54. Então, foi um momento em que o seu amigo Didier o convida para participar, ou ao menos visualizar, o que estava acontecendo com as mesas. Então, Kardec, no começo, era cético. Ele começou a estudar as mesas girantes e verificar passo a passo. No começo, ainda, ele achava que isso era tudo, não era certo o que estava acontecendo, poderia haver ali um monte de fraude, mas aí ele percebe que tem algo diferente. Os fenômenos que existiam, os fenômenos mediúnicos, era algo inteligente. Então, procederia, se o efeito é inteligente, o fato, o gerador, também deve ser inteligente. Aí ele começa a estudar. Então, em 1955, após um ano de participação nessa brincadeira que existia em Paris, né, Sociedade Parisiense, ele começa os primeiros estudos sérios de espiritismo, foi em 55. Aí ele realmente começa a estudar o que está acontecendo, o que fato acontece para aquele fenômeno ocorra, né? Aí, em junho de 56, ele tem a notícia, né, de qual seria a sua missão. E, nesse momento, ele poderia desistir. Mas Kardec, que bom, ele aceitou com bom grado e se dedicou ao máximo nesse trabalho, né? Aí, em 1857, por que o nome Allan Kardec? Através do seu médium protetor, Zéfiro, ele recebe uma comunicação dizendo que, séculos atrás, ele era um sacerdote druida, onde ele tinha o nome de Allan Kardec. Aí ele usa o pseudônimo, porque ele tinha, como o Hippolyte Léon Denisard, Rivail, ele tinha dezenas de livros lançados, pedagógicos, né, na França, em Paris. Ele não queria misturar os livros
do Hippolyte com Allan Kardec, ou com a doutrina espírita. Então, ele tinha que usar um pseudônimo, né? E ele, através desse conhecimento, ele vai colocar nos livros dos espíritos e outros, nos pentateucos, né? Allan Kardec, para diferenciar dos livros pedagógicos que ele lança. E a missão dele, né, na codificação, era fazer toda a decodificação da doutrina espírita e a divulgação. E acontece a sua desencarnação em 31 de março de 1869. A gente está dando uma rápida pincelada, né, porque nosso tempo é escasso, de como surgiu a doutrina espírita, qual a missão de Kardec, e nós vamos ver como o trabalho maravilhoso que ele fez, ele apresentar para todos nós, ou na época, né, essa maravilhosa doutrina que é a espírita. Alguma pergunta, alguma colocação, por favor? Tem, Ana, alguma pergunta? Não, pelo chat não. Não? Alguém quer fazer algum comentário? Podemos prosseguir? Então, a qualquer momento, por gentileza, só levantar a mãozinha. Então, Kardec não era um cientista, né, profissionalmente, A né? Selma Mas ele levantou a tinha mão. como... A Selma. Ô, Selma, por favor, Selma. Oi, Zé Roberto. Não é um comentário assim, enquanto você estava aí falando, né? Eu fui lembrando do filme também, né? Que retrata bem a vida do Allan Kardec. Não sei se você chegou a assistir. Sim, assisti. Então, eu só essa colocação, só que eu fui relacionando e foi bom, eu fui relembrando. Foi muito bom. Obrigado. E realmente, bem lembrado esse filme, quem puder, quem não assistiu, quem puder assista, que vai mostrar mais em detalhes, né? Ou aquele que queira fazer um estudo sobre o Kardec, a Ana já passou a biografia dele pelo Van Tuyl, é excelente, né? Esse trabalho do Van Tuyl sobre a biografia do Kardec. Quem puder assistir, assiste o filme, vai ver mais em detalhes qual o trabalho que ele teve, a dificuldade, realmente, como a Ana já havia comentado, os detratores do espiritismo. Foi um trabalho muito maravilhoso, sério, muito dificuldade, como a gente fala, as cartas, a sua esposa, Amélie Baudet, o trabalho que ela teve em fazer toda a tabulação das cartas que ele recebeu, as cartas que eles mandavam para os vários médios em toda a Europa, receber essa resposta. E como eu falei antes, não tinha o Zap, não tinha Facebook, não tinha e-mail, é tudo por carta. Então, realmente, foi um trabalho árduo, muito que ele teve para deixar para todos nós essa maravilhosa doutrina, né? Obrigado, Selma, pela lembrança. Então, ele não era um cientista profissional, mas ele precisaria ter uma cultura científica, né? Um espírito científico, porque nós vamos ver para frente que ele usou sempre um método científico para chegar na decodificação, nas perguntas que ele fez. A gente pode perceber que é maravilhoso o trabalho que ele faz no Livro dos Espíritos, o método, o sistema, como a Ana já mostrou para nós, realmente tinha um projeto maravilhoso, início, meio e fim, realmente tudo sequencial, com uma lógica perfeita. As perguntas que ele fez realmente nos traz um ensinamento maravilhoso. E ele, a cada pergunta, quando ele tinha dúvida, ele fortalecia com uma pergunta similar para realmente forçar aos espíritos que trouxesse e firmasse aquela resposta. E a gente pode ver no Livro dos Espíritos que muitas vezes, né, os espíritos respondem, mas eu já falei isso para você, né? Mas ele queria fortalecer o conhecimento quando ele achava importante. Então foi um trabalho maravilhoso. Você vê em quanto tempo? Em 55 ele começou a fazer esse trabalho,
e ele desencarna em 69, então em 13, 14 anos, olha o trabalho que ele fez, os vários livros que ele lançou foram, né, hoje nós temos como base o Pentateuco Kardeciano, mas a Revista Espíritas, as viagens que ele fez, foi um trabalho maravilhoso, né? Então ele tinha que ter um espírito científico, ele tem que ter uma cultura espírito científico para ele elaborar todo esse trabalho, né? Então, o espírito científico de Kardec, né? Dentre os quais a serenidade e o equilíbrio. Então, ele encarou os fatos mediúnicos com equilíbrio imperturbável, sem negar nem afirmar a priori. Ele observava, ele fazia as anotações, inicialmente com as mesas girantes, ele observava o fato com equilíbrio, sem negar nem afirmar nada, ele estudava aquele evento, depois ele tirava as suas conclusões. Então, imagine uma pessoa ter que fazer esse trabalho maravilhoso. Tem que ter uma serenidade, um equilíbrio para tudo isso, né? O domínio próprio, a fim de não se entusiasmar com os primeiros resultados. Então, ele tinha que ter domínio do que ele estava fazendo. Sem dúvida, a bagagem espiritual dele como espírito era grande. Ele ter estudado o magnetismo também deu para ele muita experiência e também no processo pedagógico intuitivo do Pestalozzi. Então, foram fatores que trouxeram a Kardec conhecimento suficiente para que ele pudesse ter todo esse espírito científico, a serenidade, o equilíbrio, o domínio próprio, o cuidado na seleção das comunicações. Tinha que ter realmente um fator que ele pudesse examinar, tirar conclusões de tudo aquilo, mas sem usar a sua opinião. Lógico que nas obras dele, mas ele coloca bem quais foram as suas opiniões, está bem direcionada nas obras. O restante foi esse trabalho na seleção das comunicações, ver se não existia nenhuma diferença de informação, a prudência nas declarações para evitar a divulgação de fatos ainda não de todo examinado e comprovado. Então, é isso que acontece. Nós vamos ver agora na parte de estudo científico. Alguém chamou? Então, José Roberto, esse só fazer um comentário. Se foi brilhante ao trazer a figura de Pestalozzi, estava faltando, né, para os nossos estudos. O Zeus Mantuil, ele até chega a dizer, né, que se não fosse Pestalozzi, nós não teríamos o Allan Kardec, né, da formação, da grande influência do Pestalozzi, né? Vai lembrar que antes de Pestalozzi, né, que mudou a compreensão do ensino do ser humano, principalmente no ensino moral, né, que é o grande objetivo de todo o espiritismo, né? Então, Pestalozzi, ele acreditava diferente, né? Ele acreditava que o aluno não era aquela folha em branco. Então, ele poderia utilizar a sua razão e assim construir o conhecimento, como você bem explicou, né? E o Allan Kardec coloca exatamente isso, né? Ele coloca esse método de Pestalozzi na própria construção. O livro dos Espíritos é uma prova disso, da questão do diálogo, né? da construção do conhecimento, né? De perguntas e respostas, levando nós, né? o leitor, né? Os adeptos do Espiritismo, à construção dessa fé raciocinada, né? Para repensar a nossa ação moral, né? Então, acho que Pestalozzi é fundamental mesmo. Bem lembrado. E eu gosto de trazer realmente a figura do Pestalozzi, porque Kardec, quando passa um tempo lá no seu instituto, ele realmente foi lá adquirir todo esse conhecimento que dá para ele noções do conhecimento intuitivo que ele vai aplicar realmente na decodificação. E muitos espíritos não lembram desse trabalho, né? O Vantuil lembra muito, e ele realmente, como você disse, traz lá na biografia de Kardec, isso com mais detalhes do que trouxemos, né? Do quanto foi importante para
decodificação da doutrina espírita, Pestalozzi. Então, a gente vê que nada é por acaso, né? As coisas acontecem, vão acontecendo para que o fato ocorra, mas a causa seja muito importante. Já que você comentou do Pestalozzi, uma figura que muitos espíritas não comentam, eu gosto de comentar, é a esposa do Kardec, Amélie Baudet. Foi um trabalho dela, ela que deu todo o apoio necessário para que Kardec concluísse e finalizasse, né, dentro da sua missão, a doutrina espírita. Ela estava sempre ao lado dele, o apoiando nas dificuldades. Porque a gente pegar a biografia de Kardec, não vamos entrar em detalhe, mas foi muito difícil para ele. Financeiro, doença, detratores do espiritismo. E a Amélie Baudet estava ali sempre com ele. Ela que recebia todas as cartas, a seleção das comunicações, ela que ajudava ele, ficava até madrugada, tabulando toda aquela resposta, o ajudando a responder cada pergunta que ele fazia. Por isso que a saúde dele foi declinando pelo trabalho que ele teve. Ele até muitas vezes não dormia direito, sempre preocupado na decodificação da doutrina espírita. Então, por isso que esse trabalho é maravilhoso do Kardec, pelo fato de gerar para todos nós a doutrina espírita, e o trabalho do Hippolyte Léon Denisard Rivail, como ele abraçou a causa, e a gente tem que agradecer sempre que ele usou seu livre-arbítrio para realmente utilizá-lo de uma maneira muito apropriada, né? Então, junto com a sua esposa, Amélie Baudet. Eu realmente gosto de comentar, que a maioria não comenta, mas ela esteve sempre ao lado dele ali, o ajudando até a sua desencarnação. E a humildade do Kardec, né? Interessado na busca da verdade antes e acima de tudo. Ele era muito humilde, ele tinha a opinião dele, mas ele sempre buscava a verdade, independente de qualquer coisa, né? Antes, acima de tudo. Então, e ele nos fala para nós, no dia que a ciência provar que a doutrina espírita não está correta, abandone a doutrina e siga a ciência. Até hoje, a ciência ainda não achou nenhum fato que não esteja de acordo com a verdade nas obras de Kardec. E, aliás, muitas informações que estão na Gênese, a ciência está descobrindo hoje. Então, é muito importante isso. Então, esse é o espírito científico de Kardec. Ele era um cientista nato? Sim. Ele tinha isso como profissão? Não. Mas ele usou esse espírito científico para elaborar a obra maravilhosa. Então, o método, né, que ele usou, até a Ana já comentou, o Espiritismo procede exatamente como as ciências positivas, aplicando o método experimental. Então, por isso que nós vamos ver que a doutrina espírita é uma ciência. Então, surgem fatos novos sem explicação conhecida. Daí, ele observa, compara, analisa e, remontando do efeito às causas, chega à lei que os rege. A ciência faz isso hoje. A ciência observa, compara, analisa e remonta ao efeito às causas. E chega à lei que os rege. Kardec fez a mesma coisa. Por isso, as ciências positivas, o método científico usado por Kardec. Depois, deduz as consequências e busca as aplicações úteis. Olha que coisa maravilhosa. Olha o trabalho. Mas nós aqui mostrando, fica tão fácil, né? Mas imagine isso na época de Kardec, fazer todo esse trabalho, né? E sempre buscando a verdade, porque ele poderia usar o seu conhecimento, a sua opinião e criar uma doutrina. Não. Ele buscou, no método científico, chegar às consequências e
e aplicação útil que nós vamos ter com esse conhecimento, essa lei que ele chegou. Qual é a aplicação útil? Que a gente vai ver que ele usou muito, né? Então, resumindo, olha o trabalho de Kardec em busca da verdade. Escolha de colaboradores mediúnicos insuspeitos. Ele se preocupou muito com isso, fez um trabalho muito bom nisso, tanto do ponto de vista moral, quanto da pureza da faculdade e da assistência espiritual. Os médios tinham que serem bons moralmente, porque de que adiantaria as respostas se o médium trouxesse essas respostas não tivesse uma moral? E os médios que tivessem uma faculdade mais delimitada, para que ele pudesse trazer as respostas de acordo com a necessidade de ele responder às questões que ele fez. E, com certeza, para que todos esses médios tivessem assistência do mundo espiritual, ele teria que ter uma moral elevada e as suas faculdades mediúnicas tinham que estar de acordo para agilizar as respostas, que não seria o principal, mas a qualidade dessas respostas. Então, isso era muito importante, né? Olha o trabalho que o Kardec fez para escolher esses médiuns. Hoje fica mais fácil, mas imagina naquela época, iniciando a doutrina espírita, quanto limitação existia de bons médios, né? Bons médios naquele que dá comunicação de bons espíritos, como a Ana comentou a semana passada. Bons médios, aquele que traz a resposta adequada à necessidade, né? Análise rigorosa das comunicações do ponto de vista lógico, desde o seu confronto com as verdades científicas demonstradas, pondo-se de lado tudo aquilo que não passa a ser logicamente justificado. A gente vê que a doutrina espírita é lógica. E é uma verdade cientificamente demonstrada, não pela ciência, mas pelo método científico. Isso que é muito importante, isso que dá uma credibilidade muito grande à doutrina espírita, pelo método que Kardec usou. Ele poderia ter usado outro método, mas ele usou um método apropriado a obter as respostas de acordo com a necessidade, né? E é lógico, se nós pegarmos do Livro dos Espíritos, depois nós vamos ver, o que deriva do Livro dos Espíritos é algo importante para o nosso conhecimento. Controle dos espíritos comunicantes, através da coerência das suas comunicações e do teor de sua linguagem. A Ana comentou muito bem a semana passada sobre isso, né? Então, ele tinha um controle através da coerência das comunicações e da linguagem com que esses espíritos respondiam os seus questionamentos. E não é fácil, hoje em dia é difícil. Imagine naquela época, iniciando-se uma nova doutrina, decodificando uma doutrina, novas informações. Então, tudo isso ele se preocupou. Consenso universal, ou seja, concordância das várias comunicações dadas por médios diferentes, ao mesmo tempo em vários lugares sobre o mesmo assunto. Esse é muito importante. Isso é um outro método científico. Ele não pegou comunicação de um único médio, de um único espírito, não. Tinha que ter concordância nas comunicações. As respostas dadas a uma pergunta por ele feita foram de vários médios diferentes, tinha que ter concordância, ao mesmo tempo em vários lugares, e sobre o mesmo assunto. Por isso, ele tinha facilidade, porque ele falava 6 línguas, né? Então, isso é muito importante. Olha, é um consenso universal. Não foi o único médium, não foi o único espírita, não foi em tempos diferentes, nem foi em um único lugar. E outra coisa muito importante, né? A responsabilidade, a coerência das perguntas. Não sei se o Sérgio está participando, o Sérgio fala uma coisa, né, que nós estamos juntos no ESA, ele fala que o mundo progride com as perguntas, não com a resposta.
e eu realmente concordo muito com isso. As perguntas tão lógicas, tão importantes que Kardec fez, que dá todo o bojo dessa doutrina maravilhosa. Então, realmente, olha a importância do Kardec, a importância espiritual, material que ele teve de fazer as perguntas apropriadas e obter uma concordância, um consenso universal das respostas de todas elas, né? Então, o que é a doutrina espírita? A gente está vendo aqui, gente, talvez esteja um pouquinho rápido, qualquer coisa vocês falam, pelo nosso tempo, né? Nosso tempo é um pouco escasso. Zé Roberto, algumas pessoas estão falando que não está aparecendo os slides. Ah, é? Puxa Começa... põe no modo de apresentação, que acho que vai ficar mais fácil. Sabe quando você põe ali exibir a apresentação? Deixa eu ver. Aqui está parar a apresentação, está sendo exibida, não está aparecendo? Será que eu vou fazer novamente? Parar a apresentação e colocar novamente? Para mim está aparecendo. Era... Angélica levantou a mão, Angélica? Para mim aparece só o primeiro slide. E o slide 16 aparece pequenininho do lado esquerdo. Eu acho que não precisa sair desse modo apresentação do Google Meet. Do PowerPoint tem um símbolozinho na parte de baixo inferior, geralmente tem um que é um ícone de apresentação, que eu acho que é o que a Ana está falando, não é, Ana? Exatamente. Bem baixo, bem baixo. Eu parei a apresentação. Isso, pode começar de novo. Agora faz a apresentação de slide primeiro e depois faz a apresentação. Eu abri uma janela, isso, uma janela, apresentação de slide. E compartilhar. É isso. Mas será que agora deu certo? Agora aparece para mim. Não, ainda não está certo. Ainda não está certo. Ele não fez a apresentação de slide. Vamos continuar assim, senão a gente perde tempo. Isso. Mas agora já não está mais no primeiro, está no slide certo, pelo menos, né? Mas depois os slides serão compartilhados, né? O importante é a fala. José, a não ser que cada vez que você estiver conversando, você troca no slide, em cima do slide. Tá. Então, eu peço desculpa a todos, né? Obrigado por ter avisado, e da próxima... mas eu vou compartilhar os slides, tá? Então está na doutrina espírita. Eu vou mudar manualmente aqui. Então, a doutrina espírita, né, o conjunto de princípios e leis revelados pelos espíritos superiores, contidos nas obras de Allan Kardec, né, que é o Pentateuco Kardeciano, o Livro dos Espíritos, dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênesis. Esse é o Pentateuco Kardeciano. Kardec tem muito mais livros e tem as revistas espíritas, né? Mudou? Mudou, sim. E eu esqueci de quem é aquela que tinha me falado que não estava mudando. Mudou? A doutrina espírita é esse, né? Então tá bom. Eu vou deixar dessa maneira, então a doutrina espírita fundamenta nesses seguintes princípios: Deus único, imortalidade do espírito, nós somos imortais, tivemos no início, mas depois somos imortais, a existência da reencarnação, porque ali na reencarnação exemplifica a bondade infinita de Deus. Espíritos fomos criados simples e sem conhecimento iguais, a justiça de Deus, porque ele não privilegiou nenhum dos seus filhos, todos iguais, e cada um deu livre-arbítrio para que pudesse vivenciar e aprender com isso. E a comunicação que existe mediúnica com os espíritos desencarnados, lei de causa e efeito, e tem outros. Aqui são os principais fundamentos da doutrina espírita.
Aí, como nós falamos, nós temos o tríplice aspecto da doutrina espírita. Tem a ciência e a filosofia que trocam conhecimento, a ciência estuda, a filosofia esclarece e a religião sublima. Então, por isso que nós falamos que a doutrina espírita é de tríplice aspecto, porque Kardec usou o método científico, então é uma ciência. Onde ele questiona de onde viemos, para onde nós vamos, ele está filosofando e esclarecendo. E a religião, como nos faz comunicar a Deus, então a nossa doutrina espírita é uma religião. Então exemplificando, né, o tríplice aspecto no estudo. Técnicas de investigação foram usadas para comprovar a veracidade dos fenômenos espíritas. Ciência. Com base na revelação dos resultados, que são as verdades, foram formuladas questões de elevado teor filosófico. Filosofia. E verificou-se que a aplicação dessas verdades podem ser utilizadas na transformação moral do homem, religião. Então, nós podemos, com isso, ver que a nossa querida doutrina espírita tem esse tríplice aspecto: ciência, filosofia e religião. Então, espiritismo como ciência. No aspecto científico, o espiritismo demonstra a existência do espírito e sua imortalidade, por meio principalmente do intercâmbio mediúnico entre encarnado e desencarnado. Então, através dessa comunicação que existe entre o plano material e o plano espiritual, demonstra a existência do espírito com a nossa imortalidade. Então, no aspecto científico do espiritismo, nós temos 2 livros. O livro dos médiuns, que nós vamos estudar mais afinco agora, a fundo, né, na próxima reunião, e a Gênese. Então, em janeiro de 61, criado o livro dos médiuns, em janeiro de 68, a Gênese. Então, no aspecto científico, estão nessas 2 obras, livro dos médiuns e a Gênese. Como filosofia, quando o homem pergunta, né, interroga, cogita de onde eu vim, como eu vim e porquê das coisas, dos fatos, acontecimentos, eu estou filosofando. Então, na doutrina espírita, nós fazemos muito isso, né? Então, nós estamos filosofando. Então, a doutrina espírita também é uma filosofia. Então, no aspecto filosófico, nós nos preocupamos com os problemas do homem, as nossas dúvidas, as nossas questões, a nossa condição de ser imortal, em busca da divindade, né? Em busca da perfeição, através das múltiplas existências físicas, que é através das nossas reencarnações, né? Que bom! Como nós fomos criados simples e sem conhecimento, Deus não privilegiou nenhum dos seus filhos, nos deu livre-arbítrio. Nós, no começo da nossa existência, com certeza e até hoje, nós erramos muito mais do que acertamos. Mas, na sua infinita bondade, Deus nos dá a oportunidade de quantas vezes forem necessária para que nós possamos voltar aqui na matéria, para que nós possamos aprender e, com isso, evoluir. Essa a nossa grande, né? A grande oportunidade de nós estarmos encarnados é isso, é aprender e evoluir. Então, muitas pessoas falam, castigo, né, das expiações que nós passamos, das provas, não. Tudo é um aprendizado para que nós possamos aprender e evoluir, porque a doutrina espírita nos ensina que todos nós fomos criados simples e sem conhecimento e vamos chegar a ser espíritos puros. O que vai diferenciar de um para outro é o tempo. Uns vão ser mais rápidos, outros mais demorados, né? Então, o aspecto filosófico da doutrina espírita nós encontramos todo no Livro dos Espíritos. É um livro maravilhoso que nós
que estamos estudando a doutrina espírita, temos que ter como no nosso livro de cabeceira, né? Porque nós temos que realmente, para estudar a doutrina espírita, uma coisa é nós lermos, outra coisa é lermos e estudarmos. Para nós estudarmos a doutrina espírita, nós temos que estudar o livro dos Espíritos. É o primeiro. Depois, vai em decorrência desse, nós vamos livro dos médiuns, o Evangelho, Céu e Inferno. Mas nós temos que ter como livro de cabeceira o livro dos Espíritos, que ali está abordando toda a parte filosófica da doutrina. Então, como religião, o Espiritismo se preocupa com as consequências morais do ensino científico-filosófico, buscando na ética pregada por Jesus os elementos que deverão nortear a conduta do homem rumo ao Criador. Então, Jesus, que ótimo, né, que nosso querido mestre, irmão Jesus, veio trazer a todos nós a boa nova, o Evangelho. Porque aí nós temos, já na questão 625 Livro dos Espíritos, nós temos o guia e modelo, a resposta dos Espíritos. Kardec pergunta quem é o Espírito mais puro que esteve aqui na Terra, e os Espíritos amigos respondem Jesus. Ele é nosso guia e modelo. Então, Jesus veio até nós para trazer a informação da boa nova do Evangelho, do amor, da caridade, da fraternidade, da benevolência, da generosidade, da humildade, né? O Espiritismo não é uma religião tradicional, né, com rituais, sacramentos, dogmas, né, classes sacerdotais, né? Então, é uma religião que no futuro vai ser de conhecimento de todos. Então, busca cada um de nós um proceder, né? Buscar a Deus, buscar o conhecimento, né? Exteriores, interiores, né? Então, o bom da doutrina espírita, né, é que a doutrina espírita não nos proíbe nada. A doutrina espírita nos mostra os caminhos que devemos seguir e nos alerta da nossa responsabilidade da causa e efeito. Toda causa tem um efeito. Se o efeito é bom, porque a causa foi boa. Então, ela mostra para nós e deixa todos nós livres para tomarmos o caminho que nós escolhermos. Mas nos mostra também que a má escolha que nós fizermos vai ter consequências. Então, nós temos que ter responsabilidade sobre isso, né? Então, nos mostra, olha, faça isso, faça aquilo. Não, a doutrina espírita nos mostra, através das leis de Deus, através dos ensinamentos de Jesus, o caminho que nós devemos buscar. Nos dá o livre-arbítrio para isso, mas nos deixam livres para escolhermos, mas temos a responsabilidade pela consequência dos nossos atos. Então, no aspecto religioso, também nós temos dois livros. O Evangelho segundo o Espiritismo, de abril de 64, e o Céu e Inferno, de agosto de 65. Interessante, nós vamos estudar depois, né? O Céu e Inferno tem muito das revistas espíritas, né? Muito do trabalho que Kardec realizou, que ele trabalhou, ele condensou no livro Céu e Inferno. Gente, só voltar um pouquinho, está muito rápido, realmente vou ter o slide anterior. É uma pincelada sobre a doutrina espírita, para que depois nós possamos, né, entrarmos no estudo do Livro dos Médiuns. Então, se alguém quiser fazer algum comentário, por favor. Então, o tríplice aspecto da doutrina espírita é uma ciência que deriva de observações, estabelece entre nós os espíritos, uma doutrina filosófica, pelos princípios morais, né, que tem o seu fundamento moral da doutrina, e religião é a nossa evolução moral
e, consequentemente, da humanidade. Então, esse é o Pentateuco kardecista, ou kardeciano, como queira, né? Então, como ponto central, o Livro dos Espíritos. A primeira parte do Livro dos Espíritos, porque Kardec ele elaborou o Livro dos Espíritos, depois ele entrou em detalhes, porque ele não conseguiu exemplificar todos os detalhes dentro do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, a questão filosófica, aí depois, em cada parte, dividida, né, em quatro partes, cada parte ele entrou mais detalhadamente, né? Então, a primeira parte do Livro dos Espíritos elaborou-se a Gênese. Na segunda parte, elaborou-se o Livro dos Médiuns. A terceira parte, o Evangelho segundo o Espiritismo. E a quarta parte, o Céu e o Inferno. Então, ele trouxe um conhecimento central, sem entrar muito em detalhes, que foram os questionamentos, as perguntas. Nós vimos que a Ana trouxe, no primeiro livro dos Espíritos, 501 questões. No livro, na segunda edição definitiva, 1018 ou 1019, né, depende da tradução. Alguns tradutores, algumas questões ele identifica como, não sei se é essa, um exemplo, 500, a outra 500A. E tem outros tradutores, 501. Então, 1018 ou 1019. Então, depois ele entra, dessas partes do Livro dos Espíritos, ele entra detalhadamente em cada programação do Livro dos Espíritos, para trazer aí mais detalhes sobre aquele ensinamento que foram dados pelos Espíritos, né? Então, aqui mais detalhadamente, né? Então, o Livro dos Espíritos, né? A primeira parte, do Mundo dos Espíritos, do capítulo 6 ao 11, para derivar o livro que nós vamos estudar, que é o Livro dos Médiuns. A parte terceira, que são as leis morais do capítulo, né, 1 a 12, vai sair o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Da parte 4, na quarta parte, das Esperanças e Consolações, vai vir o livro em detalhes Céu e Inferno. E a primeira parte, né, do capítulo 2 a 4, da segunda parte, 9 ao 11, da terceira parte, das leis morais, de 4 a 5, a Gênese, e introdução e prolegômenos, o que é o Espiritismo. Aqui vale comentar, é um livrinho importante, até que a Ana já comentou, o que é o Espiritismo. Muitas pessoas, né, não dão, principalmente nós espíritas, não dão a importância do livrinho, o que é o Espiritismo, nos dá. É muito importante, é um livrinho bem fininho, que nos traz muito conhecimento de quando Kardec inicia, através da sua introdução, dos prolegômenos, ele vai criar o livrinho que é o Espiritismo. Então, ele vai detalhando, e muito importante para o estudo nosso, especificamente agora, o Livro dos Médiuns, mas a doutrina espírita como um todo, nós vamos parando nesse Pentateuco, mas tem tantas obras, viagens de Kardec, as revistas espíritas têm um conhecimento mediúnico muito grande, está no Céu e Inferno. Então, traz muitas... Nós que queremos estudar a doutrina espírita, realmente nós seguimos esse slide, vai nos ajudar muito. Então, aqui nós demos uma pequena introdução do que foi a doutrina espírita, o surgimento da doutrina espírita, como é que foi a codificação, o método e sistema que nós já vimos na aula anterior, que Kardec usou, a parte científica que ele utilizou para decodificação, o seu empenho junto com a sua esposa nesse trabalho, através dos vários médios de toda a Europa, a consolidação universal dos ensinamentos. Então, nós vemos que isso foi um trabalho maravilhoso, que é muito bom, por isso que eu falei com a Ana que nós trouxéssemos, que vai fortalecer em nós o conhecimento
tá certo? Que em parte da doutrina espírita. Agora nós temos que depois estudar, e sim. Mas a gente vê a dificuldade e a dedicação que Kardec teve em elaborar tudo isso. Os detratores do espiritismo, quando seus livros, o caso lá na Espanha, em Barcelona, quais foram todos queimados pela Igreja Católica, mas ali nada é por acaso, como nós comentamos, ali acendeu a curiosidade do povo europeu em busca, o que é essa nova doutrina, o que foi escrito. Então, nada é por acaso, tudo tem um significado de ser, né? Então, aqui foi um breve pincelamento do que foi, como foi criada a doutrina espírita, nesse trabalho maravilhoso, né? Então, vamos falar um pouquinho agora sobre o Livro dos Médiuns, né? E hoje a reunião seria a introdução. Então, eu quis dar essa introdução, de um modo geral, da doutrina espírita, para nós começarmos a ver alguma coisa do Livro dos Médiuns. Mas antes, tem um livrinho que muitos, né, não dão importância, que são as instruções práticas sobre as manifestações espíritas, que a Ana comentou. Aqui é o antecessor dos Livros dos Médiuns. É aqui em Kardec nos mostra o vocabulário espírita, as questões mediúnicas, que estão muito vistas nas revistas espíritas. É aqui que ele traz à tona todo o processo mediúnico, como é que seria conduzido, como é que funciona esse intercâmbio entre o mundo material e o mundo espiritual, o porquê, quais são os cuidados que os médiuns devem ter nessa fase mediúnica, a responsabilidade de todo médium tem que ter, porque, como nós falamos, a mediunidade está no ser humano. Agora, o que nós vamos fazer dessa nossa mediunidade, sim, faz parte do nosso espírito. Mas ali, Kardec já trazia, não detalhadamente, como nós temos no Livro dos Médiuns, mas de modo grandes informações para que os médiuns da época pudessem utilizar e os estudiosos também. Então, tem esse livrinho que antecede aos Livros dos Médiuns, que são as instruções práticas sobre as manifestações espíritas. E é interessante, né, que essa obra é a menos conhecida de Kardec. A maioria não conhece essa obra, somente aquele que se dedica ao estudo da doutrina espírita, ao estudo da mediunidade, conhece essa obra. Então, ele é um manual dedicado aos médiuns. E Kardec se preocupou muito em trazer essas informações aos médiuns. Então, é o início do processo no qual depois ele vai criar o Livro dos Médiuns. Mas esse é o começo. Então, a primeira tentativa de um vocabulário espírita, lá que nós buscamos nesse livro, Manifestações, lá tem o vocabulário espírita. Lá tem 160 verbetes que Allan Kardec, ele próprio, colocou nesse livrinho. Tem um quadro sinótico da nomenclatura espírita. E é interessante, né, que ele foi lançado em 1858. Em ordem cronológica, a segunda obra da codificação. Aí, diferente do Livro dos Médiuns, que tem 32, nesse livrinho nós temos 11 capítulos dedicados aos médiuns e aos estudiosos da mediunidade. E é interessante, que esse livro estava esquecido. Todos que vieram após Kardec sempre se preocuparam em dar atenção, e os estudiosos, ao Pentateuco kardeciano, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho, Céu, Inferno e a Gênesis, e as revistas espíritas. Mas esse livrinho estava esquecido. Até que Jan Meyer, que foi um sucessor de Kardec, redescobriu
esse livro em 1923. Ele estava lá esquecido, estava engavetado. E realmente é uma grande obra para a época que veio subsidiar o Livro dos Médiuns, né? Então, aí está um resumo, uma síntese, em que o professor Rafael Kardec se faz sentir uma apostila endereçada a escolas de médiuns. E realmente estava esquecido. Então, até que Meyer o descobriu, né, engavetado, e trouxe à tona. Realmente é um livrinho muito importante que nós devemos ler antes de estudarmos os livros dos médiuns. Seria 11 capítulos dedicados, né, para nós médiuns. Lógico que o livro dos médiuns traz mais conhecimento, mas aqui é importante aonde começa o grande estudo e a grande preocupação de Kardec com a mediunidade. E o livro dos médiuns, né? Então, o livro dos médiuns, como nós vimos, é a segunda parte, né, do livro dos Espíritos, que é o Mundo dos Espíritos, de 6 a 11, aonde vai falar livro dos médiuns. Depois, acho que a semana que vem, ou a próxima, nós vamos estudar ele detalhadamente. Então, o livro dos médiuns fala da vida espírita, que é muito importante, porque, sendo a mediunidade inerente ao ser humano, e esse intercâmbio que existe entre o ser humano e o espírito desencarnado, é importante que todos nós conheçamos como é que funciona esse intercâmbio, a responsabilidade nossa com essas informações, a seriedade com qual nós devemos nos dedicar a essas comunicações, o respeito que nós devemos ter com a mediunidade, uma responsabilidade muito grande. Todos nós, como os médiuns, devemos ter um respeito, uma responsabilidade muito grande com essa mediunidade, porque ela pode nos atrapalhar muito a nossa vida. A gente vai estudar detalhadamente. Nos mostra a reencarnação, né? A volta do espírito à vida corporal, essa maravilhosa oportunidade que Deus nos dá para que nós possamos aprender aquilo que nós necessitamos aprender para que a gente possa evoluir. Então, isso é muito importante. No livro dos médiuns, nós vamos ter capítulos especificamente para estudarmos isso. A emancipação da alma, como é que se processa as formas de emancipação da alma durante o sono, o sonambulismo, uma série de fatores. Também nós vamos estudar detalhadamente tudo isso, mas é importante que nós, como médiuns, ou que estamos estudando a doutrina espírita, temos que ter conhecimento, né, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Nós vimos que tem uma pergunta, né, se nós somos influenciados através dos espíritos, e a resposta é muito mais do que vocês imaginam. Então, essa interferência existe muito. Mas como é que nós devemos lidar com essas interferências? Como é que nós devemos estar, como dizia Jesus, orai e vigiai? Como é que nós devemos vigiar os nossos pensamentos, que é pelo qual nós recebemos essas intervenções? Porque nós temos, como nós estudamos, nós temos nosso padrão vibratório. O que é o nosso padrão vibratório? O que pensamos, o que falamos e o que fazemos. Então, tudo isso nos faz em contato com aqueles irmãozinhos que normalmente vêm intervir conosco. Se eu tenho bons pensamentos, se eu falo coisas boas e faço coisas boas, quais são os irmãozinhos que vão vir conosco? Aqueles que têm a mesma afinidade com esses sentimentos. Mas se eu tenho maus pensamentos, eu falo coisas ruins, fofocas, maledicências, se eu faço coisas ruins, eu vou ter uma afinidade com aqueles irmãozinhos que têm mesmo pensamento, a mesma ação. Então, é isso que é importante
E nós vamos estudar detalhadamente essa interferência que existe. Muito mais do que nós imaginamos. Ocupações e missões dos espíritos, como eu disse no começo. Todos nós temos a nossa missão. Porque, geralmente, o que a gente acha? Eu não tenho missão. Temos, sim. Talvez não somos grandes missionários, como foi Jesus, Kardec, Buda, Moisés, Divaldo Franco, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Maomé, série de grandes missionários, mas nós temos a nossa missão conosco mesmo, para o nosso aprimoramento, daqueles nossos irmãos que estão à nossa volta, ou que não estão, então nós temos a nossa missão. Então, mas a gente sempre imagina, porque por mais simples que seja a nossa missão, é muito importante para a nossa evolução, para o nosso conhecimento, para o nosso aprendizado. É assim que nós vamos adquirindo evolução, vivendo, aprendendo e evoluindo. E dos 3 reinos também, né? A importância que os 3 reinos têm junto a nós. É muito importante. Vai nos mostrar a responsabilidade que nós temos que ter com os nossos irmãos inferiores, o relacionamento que nós temos. Então, isso é muito importante. Então, esse é o princípio básico da elaboração do Livro dos Médiuns. Aí nós vamos estudar detalhadamente cada princípio desse e outro que nós temos, né? Mas esses são os que mais nos chamam a atenção. E os destaques dos Livros dos Médiuns, né? Tudo expõe aos homens os aspectos experimentais implícitos na doutrina espírita. Então, realmente, nós vamos estudar como é que nós vamos utilizar a nossa mediunidade, de que maneira, porque nem todos temos a mesma mediunidade, são aspectos diferentes, cada um tem um tipo de mediunidade, um mais aflorado, outro menos aflorado. Nós vamos ver detalhadamente os tipos de mediunidade que nós temos e como é que nós devemos utilizar para praticar sempre o bem. Porque qual é a finalidade, né, dessa nossa mediunidade? Fazemos o bem. Aprendemos e praticamos o bem. Então, a gente vai ter que estudar e ver quais as implicações em tudo isso, né? Ensina a teoria sobre todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades, os tropeços que se pode encontrar na prática do espiritismo. Então, o cuidado que nós temos que ter, o tipo de mediunidade, os meios de comunicações que nós devemos apresentar, as grandes dificuldades que todos nós temos. Isso faz parte do nosso aprendizado, mas nós vamos ver isso, que a prática nos vai dar conhecimento. A prática vai fazer com que todos nós possamos identificar o tipo de mediunidade, a afinidade que eu tenho como médium. Como é que eu vou usar, de que maneira apropriada, quais são os cuidados materiais, físicos que eu tenho que ter para que eu possa externar uma boa comunicação. Então, tudo isso nós vamos identificar no estudo do Livro dos Médiuns. Também disponibiliza ensinamentos aos que se dedicam à tarefa e comunicação com os espíritos, seus pedidos da improvisação, das crendices e do empirismo rotineiro, fruto do comodismo e da fuga ao estudo. Então, primeiro, nós temos que estudar. Para que nós possamos conhecer a doutrina espírita, nós temos que estudar a doutrina espírita. Para que nós possamos conhecer a mediunidade, nós temos que estudar o Livro dos Médiuns. Os perigos que isso pode acarretar para todos nós, porque nós não podemos improvisar, né? Na mediunidade não tem improviso, não tem crendice, né? E não tem comodismo, porque alguns médiuns
tendem ao comodismo e vão realmente encontrar muitas dificuldades, né? E, entre aspas, perigos com a sua mediunidade. Então, a mediunidade, né, é algo bom, excelente, que todos nós recebemos de Deus. Mas nós temos que realmente ter muito cuidado o que nós vamos apresentar, o que nós vamos fazer da nossa mediunidade. Qual o bem que nós vamos fazer com a mediunidade que todos nós temos, né? Então, isso vai ser um destaque, é um dos destaques para que a gente possa estudar afinco o Livro dos Médiuns, né? Eu acho que foi o que eu pude trazer, né? Trouxe aqui para nós, para a gente falar. Desculpe se foi repetitivo, né? Para alguns que já conhecem, mas eu achei importante que nós trouxéssemos um pouquinho, né? Dessa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita, né? E pudemos iniciar uma pequena introdução do que é o Livro dos Médiuns, né? Acredito que acho que na próxima semana ou na outra, né, Ana, a gente possa entrar definitivamente no estudo do Livro dos Médiuns, né, e da mediunidade. Gente, faltam alguns minutinhos aí, fique à vontade para colocar seus pareceres, alguma dúvida, algum questionamento, por favor. E desculpem essa apresentação dos slides, mas depois eu vou colocar no grupo se não pôde, se teve algum problema na apresentação. Tem alguma pergunta no chat, Ana? Não, não temos. Gente, algum questionamento, alguma coisa? Eu falei bastante, né? Obrigado. Eu gostaria de ouvi-los, né? Algum comentário, alguma coisa? Excelente explanação, José Roberto. Parabéns, foi ótimo. Obrigado. Opa, quem? José Marques. E José Marques primeiro, depois a Angélica. Não, eu só queria, na verdade, só complementar mesmo, porque quando você falou de missão ali atrás, eu estava falando, muitas são as vezes que a nossa missão é só ser pai, ser mãe, né? Ser dono de uma família. E nós, principalmente eu, fico sempre a imaginar uma grande missão, como grandes missionários. E cabe a nós, às vezes, uma missão tão simples, que é ser pai, criar seus filhos, né? E nós ficamos sempre a sonhar uma coisa bem grandiosa. Mas ainda não estamos preparados para uma coisa grandiosa. Temos que fazer primeiro o primeiro degrau, uma missãozinha pequena. Se sairmos bem nessa pequena missão, aí vamos ter mais um degrauzinho, uma missão de segundo grau, terceiro grau, e vai indo, né? E nós sempre queremos todo, né? Só esse comentário que eu ia fazer. Não, mas é verdade, José, porque as pessoas imaginam, só dos grandes missionários, mas você deu um exemplo de ser pai, ser mãe. Olha que missão maravilhosa que todos nós temos, né? E as pessoas acham os grandes missionários. Não, nós somos muito importantes, temos grandes missões também. Bem lembrado. Angélica? Boa noite. Parabéns pela apresentação. E o que veio repetido sempre foi muito bem-vindo também. Muito bem colocado e ótimo para estar relembrando. Agora, eu fico sempre pensando aqui, no século passado, o espiritismo cresceu muito aqui no país, né? Foi bem difundido. E esse século, eu acompanhei na Inglaterra, está retomando bastante, mas na Europa, de uma maneira geral,
principalmente a França, tenho curiosidade, né? Ele está tomando mais projeção, crescendo, porque é o berço, né? Do cristianismo foi lá, do espiritismo foi lá com Kardec. E como que está hoje isso? Vocês têm, enfim, são informações que vêm aqui através de médiums hoje, que falam por que hoje cresceu no século passado aqui no Brasil, e agora as projeções são essas, assim, tem algum comentário a respeito disso? Olha, eu vou falar, depois a Ana também pode complementar. Realmente, hoje, o país mais espírita do mundo é o Brasil, né? Como a Angélica comentou. E a gente percebe, como você comentou, Angélica, a França, que foi o berço, né, da doutrina espírita, hoje, pouquíssimo é difundido lá na França. Pouquíssimos franceses sabem quem foi Allan Kardec. Realmente, hoje, o que a gente consta de conhecimento, e alguns países, né, você vê, iniciou-se o espiritismo moderno nos Estados Unidos, através, que nós vimos aqui, de Hydesville, mas hoje a divulgação da doutrina espírita é pequena. Ainda bem que o Brasil divulga bastante através do Divaldo, uma série de fatores. Então, na Europa, que nós sabemos, é pouco difundida a doutrina espírita. Ana, gostaria de complementar? É interessante essa questão, né? Porque mais que o espiritismo tenha nascido no berço francês, né? Mas ele não se difundiu de forma de conhecimento mesmo, né? De produção de conhecimento. Hoje nós temos o Espiritismo Internacional, a sede, né, do Espiritismo Internacional, que fica na Bélgica, né? Não é nem no Brasil e nem na França, né? Fica na Bélgica. E só que o Brasil, enquanto movimento espírita, né, ainda é considerado um modelo maior, né? Então a gente saiu na frente nesse sentido, devido a esses grandes médios, né, que o Brasil, né, recebeu, né? E tanto que obras, por exemplo, como do Chico Xavier e obras da Ivone do Amaral Pereira já são médios já considerados já de domínio mundial, né? A FEB, por exemplo, ela tem os seus direitos autorais, né? Ela cede os direitos autorais como a que pode fazer as publicações, né? As edições, mas são já médios que já pertencem a esse movimento internacional espírita, né? Conhecido assim. Aí a Bélgica vai o que transmite, né? A sede fica na Bélgica. Mas o espiritismo, como movimento espírita, o Brasil ainda é modelo. Tanto que eles vêm aqui, né, justamente para aprender com a gente. Que é uma questão interessante, né? Não é só na Copa do Mundo, não, que a gente é bom. É engraçado isso aí, que nós voltamos àquela mesma tese, né? Santo de casa não faz milagre, né? Exatamente. O cristianismo, lá onde nasceu o cristianismo, não acreditam em Jesus, né? Onde nasceu o espiritismo, não acreditam em Allan Kardec, né? Então, a mesma isso, tese que ia falar, né? E eu não lembro, tem uma reportagem que eu já vi na televisão, esqueci o nome de um jornalista francês, e ele veio pesquisar o espiritismo, pesquisar Kardec aqui no Brasil. Eu esqueci da série, tem uma série da televisão que passa até hoje, de vez em quando eu vejo, é um jornalista francês, e ele veio conhecer Kardec, a doutrina espírita, aqui no Brasil, porque a filha dele desencarna, e ele busca um conhecimento sobre isso, sobre esse sofrimento dele. Ele vem para o Brasil para fazer essa reportagem, conhecer Kardec no Brasil e conhecer a doutrina espírita. É interessante. Se alguém, eu vou tentar lembrar o nome do programa que passa para me fornecer. Não lembro o nome do rapaz, não. Ok, demos nosso horário. Espero que tenha contribuído, né, para relembrar algumas coisas, né, e para nós iniciarmos o nosso estudo. Então, gostaria de pedir, por gentileza, alguém para encerrar os nossos trabalhos. Quem poderia encerrar para nós, por gentileza?
Posso falar, então? Posso escolher? Ah, mas, Angélica, eu ia escolher você. Ah, então tá. De verdade. Bom, gostaria de agradecer essa oportunidade, agradecermos nessa oportunidade de aprendizado, de ensino, de reforço de conhecimentos antigos e que vão sendo retomados e assimilados de forma diferente, em outro momento nosso, né? E que eles sejam assimilados no decorrer da semana, que até na semana que vem recebamos bastante proteção divina, e agradecer a presença de todos os espíritos encarnados, desencarnados que estiveram aqui com a gente. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Assim Obrigado seja. pela atenção de todos. Uma boa noite. Ótima semana. Até segunda. Obrigada, Zé Roberto. Pessoal. Boa noite, pessoal. Um Boa abraço a noite. todos. Fica com Tchau. Deus. Boa noite a todos. Boa noite a Obrigada. todos. Boa noite. pessoal. Boa noite, pessoal. Muito obrigada. Foi muito boa a nossa aula de hoje. Graças a Deus. Boa noite. Boa noite, Darcy.